Pai querido, nesta noite nós nos colocamos na Tua presença com o coração aberto depois de mais um dia vivido para Te agradecer, para Te ouvir e também para clamar por mudanças profundas. Senhor, Tu sabes como foi este dia, o que se passou na mente e no coração desta pessoa que agora está orando. Tu viste cada pensamento de cansaço, cada sentimento de frustração, cada lágrima que talvez ninguém viu, mas que diante de Ti nunca passou despercebida. Nesta noite eu te peço que este momento não seja apenas mais uma oração, mas um marco espiritual, um ponto de virada, o início de um tempo novo em que ciclos ruins sejam quebrados, travas espirituais sejam destruídas e a Tua vontade comece a se manifestar de forma clara. Meu Deus, assim como ouvimos na Tua palavra sobre Daniel, que orou 1 dia, 2 dias, até completar 21 dias, insistindo na mesma petição, nós entendemos que muitas vezes a bênção já foi liberada no mundo espiritual, mas existe resistência, existe batalha, existe oposição. A Tua palavra mostra que desde o primeiro dia a oração de Daniel foi ouvida, mas houve guerra nas regiões celestiais. Quantas vezes esta pessoa que ora agora também já apresentou o mesmo pedido diante de Ti várias vezes? Ela já colocou esta causa nas Tuas mãos, já chorou, já jejuou, já pediu sinais, e mesmo assim parece que nada sai do lugar. Nesta noite eu clamo contigo, Pai, quebra o ciclo de atraso espiritual. Aquilo que já foi liberado por Ti, aquilo que já faz parte do Teu plano, mas que está preso por laços, por resistências, por obras de trevas, que nesta noite comece a ser destravado pelo poder do nome de Jesus. Senhor, Tu sabes que existem pessoas vivendo um tempo em que tudo parece parado. Nada anda, nada avança, nada frutifica. Os dias passam, os meses passam, e a sensação é de que a vida está em um grande círculo, repetindo as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas lutas sem saída. Eu oro agora para que esta oração da noite seja como uma chave que gira na fechadura e começa a abrir portas que estavam trancadas há muito tempo. Se existem promessas que já foram liberadas, mas não foram vividas, se existem respostas que já foram decretadas, mas não chegaram, se existem oportunidades que foram travadas no caminho, que nesta noite o Senhor envie os Teus anjos em guerra para desfazer todo bloqueio, toda resistência, todo laço de atraso. E Espírito Santo, visita agora o coração desta pessoa. Talvez ela esteja cansada de tentar, cansada de recomeçar, cansada de ouvir que vai dar certo e depois ver tudo se interromper uns no meio. Talvez ela esteja lutando para manter a fé, lutando para acreditar que o Senhor ainda tem algo novo para a vida dela. Eu te peço que nesta noite Tu sopres sobre a fé dela, restaura a esperança, tira o peso da incredulidade, que cada palavra liberada aqui seja como fogo queimando as correntes invisíveis que a mantinham presa em uma estação que já deveria ter ficado para trás. Meu Deus, nós lembramos também da visão que o Senhor deu ao profeta a Ezequiel, naquele vale de ossos secos, ossos espalhados, sem forma, sem vida, sem ordem. Humanamente, era um cenário de morte definitiva, de fim, de impossibilidade total. Mas o Senhor mandou o profeta profetizar, liberar palavra, declarar vida onde só havia sinais de morte. E enquanto ele profetizava, a Tua palavra diz que começou um barulho, um ruído, ossos se encontrando com ossos, tendões surgindo, carne crescendo, pele cobrindo o que estava nu, até que um grande exército se levantou de pé. Nesta noite, Senhor, nós Te pedimos que haja um reboliço santo no mundo espiritual sobre a vida desta pessoa.
que comece um barulho de obra de Deus na casa dela, na família dela, na área financeira, na saúde, nas emoções. Onde havia confusão, que o Senhor comece a colocar cada coisa em seu devido lugar. Onde havia pedaços soltos da história dela, fragmentos de sonhos, pedaços de projetos, lembranças de tentativas frustradas, que o teu espírito comece a alinhar tudo, que haja uma reorganização espiritual, uma reconstrução interna, um realinhamento de propósito. Pai, se existe alguém orando agora, que sente que perdeu o rumo, que não sabe mais qual é a direção, que não enxerga sentido no que está vivendo, eu te peço que nesta noite o Senhor derrame clareza, que enquanto ela ouve esta oração, pensamentos sejam organizados, ideias sejam iluminadas, decisões comecem a amadurecer no coração, que todo espírito de confusão, de indecisão, de desorientação caia por terra, que o inimigo não tenha autoridade para embaralhar a mente desta pessoa. Que qualquer voz de desânimo, de desistência, de autossabotagem seja calada. Que a única voz que permaneça ecoando seja a tua voz trazendo direção e paz. Senhor, eu te apresento a família desta pessoa. Quantas casas carrega ciclos repetidos de brigas, de separações, de vícios, de traições, de doenças, de falências. Histórias que vão se repetindo de geração em geração, como se fosse um roteiro que ninguém consegue mudar. Nesta noite, nós declaramos diante de ti que em Jesus estes ciclos malignos podem ser quebrados. Eu oro pelos pais, pelos filhos, pelos avós, pelos netos, pelos casamentos, pelos relacionamentos entre irmãos, pelas famílias que já quase não se falam. Visita cada sobrenome representado nesta oração. Se existem alianças espirituais que abriram brechas para o inimigo agir, que sejam canceladas pelo poder do sangue de Jesus. Se existem palavras de maldição que foram lançadas, que sejam anuladas. Se existem pactos, consagrações, práticas que deram legalidade ao inimigo, que hoje sejam confessadas, abandonadas e cobertas pela tua misericórdia. Meu Deus, eu oro especialmente por lares onde a noite se tornou um horário difícil. Pessoas que deitam na cama e não conseguem dormir, a mente acelerada, o coração apertado, o peso da preocupação sobre o peito. Pessoas que acordam no meio da madrugada com pensamentos de medo, ansiedade, pânico. Pessoas que têm pesadelos frequentes, que sentem opressão, que sentem como se algo as observasse enquanto dormem. Pai, nesta oração da noite, nós clamamos que o Salmo 91 se cumpra de forma intensa, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente tenha a certeza de que nenhuma seta que voa de dia e nenhum terror que anda na escuridão terá poder para dominar o coração deles. Que esta casa seja coberta pelas tuas asas, que os teus anjos sejam enviados para guardar cada cômodo, cada porta, cada janela. Que todo o ambiente de medo seja transformado em ambiente de paz. Que todo clima pesado seja substituído por uma atmosfera de descanso e segurança. Que ao deitar, esta pessoa sinta o coração aquietar, que a respiração fique mais suave, que os pensamentos parem de correr em círculos, que ela consiga entregar em tuas mãos aquilo que não consegue resolver sozinha, que ela entenda que existe um Deus velando por ela enquanto ela dorme e que o Senhor trabalha enquanto os nossos olhos se fecham. Senhor, eu te apresento também a área financeira desta pessoa. Talvez ela esteja terminando este dia com contas para pagar, com dívidas acumuladas, com cobranças, com sensação de fracasso por não conseguir dar à família o que gostaria. Talvez tenha medo do futuro, medo de não conseguir honrar compromissos, medo de não ver portas abertas. Nesta noite, Pai,
quebra o ciclo de escassez, quebra o ciclo de portas fechadas, quebra o ciclo de tentativa e erro sem resultado. Dá sabedoria para administrar o que já tem, mostra onde está havendo desperdício, mostra onde é preciso cortar, reorganizar, ajustar, mas abre também caminhos que ela ainda não viu. Traz oportunidades corretas, alinhadas com a tua vontade. Conecta esta pessoa com pessoas certas, abre ideias novas, inspira projetos que possam ser resposta de provisão. Eu oro ainda pela vida emocional e sentimental. Quantas pessoas vão dormir com o coração vazio, carregando rejeições antigas, mágoas que nunca foram tratadas, lembranças de palavras duras que ainda ecoam na mente. Quantos vão se deitar se sentindo sozinhos, mesmo estando cercados de gente? Nesta noite eu clamo para que o Senhor entre nos lugares mais profundos dessa alma. Cura traumas, cura lembranças que ainda pesam, traz consolo onde houve perda, traz cura onde houve traição, traz perdão onde existe rancor guardado. Que esta pessoa não leve para o travesseiro o peso de conversas mal resolvidas, de mágoas não entregues. Que ela consiga colocar diante de ti o nome de quem a feriu e confiar que o Senhor é juiz justo e cuidador perfeito. Pai, eu oro também pelos que estão enfermos, pessoas que vão dormir com dores no corpo, com diagnósticos médicos difíceis, com exames marcados, com remédios na cabeceira, outros que estão em um hospital ouvindo esta oração, talvez em uma cadeira ao lado do leito de alguém amado. Nesta noite, em nome de Jesus, nós te pedimos que teu Espírito Santo sopre vida sobre esses corpos, toca órgãos que não estão funcionando como deveriam, toca o sistema imunológico, toca ossos, músculos, nervos, passa com a tua mão sobre a mente de quem está abatido por crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que a presença do teu Espírito seja percebida como um óleo que desce e traz alívio, como um bálsamo que acalma, como um abraço que envolve. Senhor, nós também declaramos sobre esta noite a proteção da tua palavra no Salmo 91. Cremos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Cremos que o Senhor nos livra do laço daquele que arma ciladas, da peste que caminha escondida. Cremos que o Senhor nos cobre com as suas penas e que debaixo das suas asas encontramos abrigo seguro. Cremos que não precisamos viver aterrorizados pelas notícias ruins, pelas ameaças, pela violência, pelas injustiças, porque o Senhor é quem coloca limites naquilo que o inimigo pode fazer. Nenhum mal terá liberdade para tocar a nossa alma sem que o Senhor permita. E aquilo que o Senhor permite é sempre atravessado pela tua graça e transformado para a nossa maturidade. Eu te peço, Pai, que nesta noite o Senhor levante esta pessoa por dentro, que mesmo que do lado de fora ainda esteja tudo em processo, dentro dela algo seja alinhado. Que o espírito dela se coloque de pé como aquele exército que se levantou no vale de ossos secos, que ela se veja como alguém que tem promessa, que tem chamado, que tem valor, que ela entenda que não foi criada para viver para sempre debaixo de ciclos de destruição, mas para caminhar em ciclos de crescimento, de aprendizado, de intimidade contigo. Que ela receba agora a coragem de romper hábitos que alimentam o atraso espiritual. Se existem relacionamentos que afastam da tua presença, mostra isso. Se existem pecados escondidos que precisam ser confessados, traz à luz com amor. Se existem distrações que roubam tempo e energia, aponta com clareza. Espírito Santo, ensina esta pessoa a usar a boca de forma espiritual. Que ao invés de reclamar o tempo todo, ela aprenda a profetizar vida sobre si mesma, sobre a casa, sobre o futuro.
Que ao invés de sempre repetir que nada dá certo, ela aprenda a declarar que está nas mãos de um Deus que sabe o que faz. Que ao invés de alimentar o medo com palavras negativas, ela passe a fortalecer a fé com palavras de confiança. Que cada frase de derrota seja substituída por frases de esperança. Que ela entenda que aquilo que pensa, fala e escreve tem peso no mundo espiritual. E que nesta noite seja dado a ela um novo padrão de confissão. Meu Deus, eu também oro pela vida espiritual desta pessoa. Talvez ela já tenha vivido fases em que orava mais, lia mais a tua palavra, tinha mais prazer nas coisas de Deus, mas com o tempo vieram as lutas, o cansaço, as decepções, e esse fogo foi diminuindo. Hoje talvez ela esteja fria, distante, distraída, sem ânimo para buscar. Nesta oração da noite eu te peço um recomeço. Acende de novo a chama da fé, da sede da tua presença, da vontade de voltar a orar com sinceridade. Dá prazer em abrir a Bíblia e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que esta pessoa não dependa apenas de orações de outros, de mensagens de outros, mas aprenda a viver uma caminhada pessoal contigo. Pai, enquanto esta pessoa se prepara para dormir, eu te peço que tu visites cada detalhe desta noite. Que o ambiente seja guardado, que o celular, a televisão, tudo aquilo que poderia desviar a mente e roubar o tempo seja colocado em seu lugar. Que ela consiga ter um momento final de descanso na tua presença, respirando fundo, entregando o dia que passou e consagrando o dia que virá. Que as horas de sono sejam restauradoras, que ao acordar ela se sinta mais leve, mais em paz, mais fortalecida. Que algo desta oração permaneça ecoando dentro dela ao longo dos próximos dias, lembrando que este não é apenas mais um fim de dia, mas o começo de um movimento de Deus para quebrar ciclos e desbloquear o que estava travado. Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti e declaramos que não confiamos na nossa própria força, mas na Tua. Assumimos que sozinhos não conseguimos mudar o mundo espiritual, mas na autoridade do nome de Jesus podemos orar, profetizar, resistir ao inimigo e permanecer firmes. Que nesta noite os céus estejam em movimento ao redor desta vida. Que os anjos que o Senhor envia comecem a agir onde nós não vemos. Que o inimigo seja envergonhado e envergonhado mais uma vez. E que o testemunho desta pessoa seja de que o último tempo de estagnação deu lugar a um tempo de avanço. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o Senhor entrou na história dela de uma maneira nova. Nós consagramos esta noite a Ti, pedindo que Tua presença permaneça neste quarto, nesta sala, neste hospital, neste lugar em que esta oração está chegando. Que o nome de Jesus seja exaltado, que o Teu reino avance dentro deste coração e que a partir de hoje, cada noite seja uma oportunidade de descansar não apenas o corpo, mas também a alma, na certeza de que o Senhor está quebrando ciclos de atraso e construindo algo novo. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, nós permanecemos diante de Ti nesta noite e eu te peço que completes no espírito, na alma e no coração dessa pessoa tudo aquilo que o Senhor começou enquanto ela ouvia esta oração. Que esta não seja apenas uma mensagem bonita antes de dormir, mas um divisor de águas, um marco no mundo espiritual. Que seja como uma linha traçada no chão, em que para trás ficam os ciclos de atraso, as travas, as repetições de fracasso, e para frente começa um tempo de avanço, de realinhamento, de restauração e de respostas liberadas. Senhor, Tu sabes que existem áreas da vida dessa pessoa que parecem um vale de ossos secos. Há relacionamentos que perderam a alegria, projetos que foram largados no meio,
sonhos que se espalharam como pedaços desconectados. Talvez ela mesma se olhe no espelho e tenha dificuldade de reconhecer quem se tornou com o passar do tempo. Antes era mais confiante, mais ousada, mais cheia de esperança, e hoje se sente desgastada, cansada, insegura. Nesta noite eu te peço que o mesmo Espírito que levou Ezequiel àquele vale e o fez profetizar vida, onde só havia morte, vem agora sobre a história desta pessoa, que haja um reboliço espiritual dentro dela, que as verdades da tua palavra comecem a se juntar como ossos se encontrando com ossos, que promessas antigas que estavam esquecidas sejam trazidas de volta à memória, que dons que foram enterrados sejam despertados, que memórias de momentos em que ela viu a tua mão agir se levante como testemunhas dentro do coração, lembrando que o Senhor nunca a deixou e nunca a abandonou. Que esta noite seja marcada por uma reconstrução interior, em que cada parte quebrada comece a ser restaurada. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti os ciclos de atraso espiritual que prenderam essa pessoa por tanto tempo, ciclos de começar e não terminar. Ciclos de entusiasmo que duram poucos dias e depois dão lugar ao desânimo. Ciclos de aproximação da tua presença, seguidos de longos períodos de afastamento. Ciclos de promessas que parecem sempre chegar perto, mas nunca se concretizar. Em nome de Jesus, nós pedimos que a tua luz revele as raízes desses ciclos. Se há feridas não tratadas, cura. Se há pecados não confessados, traz arrependimento verdadeiro. Se há acordos internos de fracasso, de autossabotagem, de medo de crescer, rompe com eles agora. Senhor, que o teu Espírito Santo traga entendimento à mente dessa pessoa, que ela perceba como muitas vezes as palavras que ela falou, os pensamentos que ela alimentou e as atitudes que repetiu alimentaram esse atraso, não para condená-la, mas para libertá-la. Que ela enxergue que sempre que diz nada vai mudar, que sempre que repete comigo nunca dá certo, que sempre que se vê como alguém destinado a sofrer, ela está autorizando, sem perceber, um ciclo de derrota. Nesta noite nós quebramos esse padrão em nome de Jesus. Que a partir de agora, cada vez que ela abrir a boca, seja para liberar palavras de vida, de fé, de confiança na tua fidelidade. Pai, nós também apresentamos diante de Ti o tempo que ainda resta neste ano. Tu sabes quantas coisas essa pessoa imaginou que já teria vivido até agora. Sonhos de mudança, metas que fez no começo do ano, desejos de crescer na fé, de organizar a vida financeira, de melhorar relacionamentos, de cuidar mais da saúde, de vencer vícios. E talvez ela esteja olhando para trás e pensando que errou, que desperdiçou oportunidades, que jogou fora meses que nunca mais voltarão. Mas o Senhor é especialista em recuperar aquilo que para nós parece perdido. O Senhor pode fazer em poucos dias o que aos nossos olhos demoraria muitos anos. O Senhor pode acelerar processos, abrir caminhos, alinhar situações de maneira tão perfeita que só nos resta reconhecer que a mão do Senhor se moveu. Por isso, nesta noite nós profetizamos juntos que este tempo que ainda falta não será um tempo vazio, mas um período profético, que antes deste ano terminar o Espírito Santo sopre sobre a vida dessa pessoa de maneira tão clara que ela consiga perceber o movimento de Deus. Talvez não seja da forma que ela imagina, talvez não seja exatamente na área que ela esperava, mas que ela veja sinais concretos de que o Senhor está organizando os ossos espalhados, juntando o que estava separado, ajustando o que estava fora do lugar. Que ela possa testemunhar que em pouco tempo o Senhor começou uma obra de restauração que ela nunca conseguiria realizar com a própria força.
Senhor, olha para as batalhas internas que esta pessoa enfrenta no silêncio, a culpa por decisões erradas, a vergonha por ter caído no mesmo erro mais de uma vez, o medo de decepcionar quem ama, o receio de te buscar com intensidade e não ver nada mudar. Quantas vezes o inimigo sussurra que não adianta orar, que não adianta buscar, que não adianta recomeçar. Quantas noites essa pessoa deitou com pensamentos de desistir de tudo, de sumir, de parar de tentar. Nesta oração da noite, nós declaramos que essas vozes não terão a última palavra, que a voz do Senhor se levante por cima de todas as outras. A voz que diz: não temas, porque eu sou contigo. A voz que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você, pensamentos de paz e não de mal. A voz que diz ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você. Que essas verdades da tua palavra entrem como luz nas áreas mais sombrias do coração. Que a tua voz tenha um peso maior do que qualquer acusação, do que qualquer comparação, do que qualquer lembrança dolorosa. Pai querido, nós oramos também pelas emoções dessa pessoa ao longo da noite. Muitos chegam ao fim do dia emocionalmente drenados, esgotados, sobrecarregados por problemas do trabalho, da família, das finanças. Outros carregam dentro de si uma sensação permanente de inquietação que não conseguem explicar. Hoje eu te peço que este período de descanso seja também um tempo de reorganização emocional. Que enquanto ela dorme, o Senhor alinhe hormônios, acalme o sistema nervoso, reorganize pensamentos. Que a noite não seja mais um tempo de guerra mental, mas um tempo de tratamento do céu. Que todo pesadelo recorrente seja quebrado em nome de Jesus. Que toda opressão noturna perca a força. Que qualquer influência maligna que tentava se aproveitar da vulnerabilidade do sono seja neutralizada pelo sangue de Cristo. Que este lar esteja debaixo da promessa de que praga nenhuma chegará à tenda daquele que fez do Altíssimo a sua morada. Que os quartos, as camas, os travesseiros, cada ambiente desta casa estejam consagrados ao Senhor. Que se alguém cruzar a porta deste lugar com intenções ruins, perca a força das suas intenções, porque a presença do Senhor é mais forte. Senhor, nós também te apresentamos os relacionamentos que cercam essa pessoa. Talvez haja ciclos de discussões repetitivas dentro do casamento, entre pais e filhos, entre irmãos. Ciclos de mágoas que nunca se resolvem. Sempre que um assunto é tocado, a conversa volta para o mesmo lugar, as mesmas feridas são abertas, as mesmas palavras são ditas. Nessa noite, nós pedimos que o Senhor intervenha nesses laços, que haja conversas sinceras, humildade para pedir perdão, disposição para ouvir sem atacar, graça para recomeçar sem jogar no rosto o passado o tempo todo. Se há amizades que estão afastando essa pessoa de ti, mostra isso com clareza. Se há relacionamentos que têm sido instrumentos de atraso espiritual, em que a pessoa volta a práticas que já queria ter deixado, trata o coração dela para que ela tenha coragem e discernimento para colocar limites. Mas também, Pai, traz pessoas do céu para o caminho dela, gente que aproxime, que encoraje, que ore junto, que aponte para a tua palavra, que ela descubra a bênção de caminhar com pessoas que a puxam para cima na vida espiritual, não para baixo. Pai, eu oro ainda por aqueles que têm medo do futuro, medo do que será do próximo mês, do próximo ano, da velhice, dos filhos, do casamento, das contas, medo de não conseguir se sustentar, medo de ficar só, medo de adoecer. O medo é uma cadeia que vai se fechando aos poucos, dia após dia, até que a pessoa passa a viver em uma prisão invisível.
Nesta noite nós colocamos todo medo diante da cruz e declaramos que o amor perfeito de Cristo lança fora o medo. Que a fé desta pessoa não esteja baseada em garantias humanas, mas na fidelidade do Senhor. Que ela durma lembrando que aquele que aguardou até aqui não perdeu o controle em momento algum. Que os livramentos que o Senhor já operou no passado sejam como placas colocadas na estrada, apontando para o fato de que o Senhor continuará sendo Deus também nas estações que ainda virão. Dá a ela a capacidade de viver um dia de cada vez, sem se afogar em antecipações dolorosas. Que ela aprenda a planejar com sabedoria, mas a descansar confiando que o amanhã está nas tuas mãos. Meu Deus, nesta oração nós também queremos concordar com a promessa do Salmo 91 em cada detalhe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é alguém que apenas visita a tua presença de vez em quando, é quem escolhe viver ali, encontrar refúgio ali, se esconder em ti. Que esta pessoa decida ainda hoje fazer de ti o lugar seguro dela. Que não seja alguém que só corre para Deus nos momentos extremos, mas alguém que aprende a caminhar contigo todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas. Quem assim faz pode descansar à sombra do Onipotente. Que ela experimente esse descanso, essa confiança, essa certeza de que não está à mercê da própria sorte. O Salmo diz que o Senhor livra do laço, da armadilha, da peste destruidora. Senhor, se existem armadilhas que o inimigo armou para esta pessoa, mostra. Se existem propostas aparentemente boas, mas que são ciladas, revela isso. Se existem caminhos que parecem atalhos, mas são estradas de destruição, abre os olhos, que ela não seja seduzida por oportunidades que a afastam de ti, ou que a prendem em julgos injustos. E se alguma armadilha já foi armada sem que ela saiba, nós te pedimos que o Senhor intervenha, desfaça, desarme e confunda os planos do inimigo. Nós cremos também na promessa de que o Senhor dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Pai, envia anjos para cercar esta casa nesta noite. Anjos para guardar a entrada e a saída. Anjos para proteger os caminhos desta família. Anjo para livrar de acidentes, de violência, de assaltos, de ataques inesperados. Anjos para guardar os filhos, seja dentro de casa, seja longe, seja estudando, seja trabalhando, seja viajando. Que os teus anjos ministrem em favor desta pessoa, de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado. E agora, meu Deus, eu quero orar de maneira muito especial por quem está ouvindo esta oração até aqui, com o coração apertado, mais aberto. Talvez essa pessoa esteja chorando neste momento, lembrando de lutas que ninguém imagina. Talvez esteja sentindo um nó na garganta, um aperto no peito, uma mistura de medo e esperança. Eu te peço que neste exato momento ela sinta a tua presença de um jeito muito real. Que seja como um abraço invisível, como uma mão que toca o ombro, como uma paz que desce de dentro para fora. Que ela saiba que não está ouvindo um áudio qualquer, mas que o Senhor está usando cada palavra para alcançá-la. Recebe agora, meu irmão, minha irmã, esta oração da noite como um presente de Deus para o seu coração. Se você puder, coloque a mão sobre o seu peito por alguns instantes, respire fundo e entregue em pensamento tudo aquilo que te pesa. Fale com Deus em silêncio, do seu jeito. Diga que você precisa que Ele quebre os ciclos que te prendem, que rompa as travas invisíveis, que organize os ossos espalhados da sua história. Diga que você não quer terminar este ano no mesmo lugar em que começou, que você deseja viver um tempo novo, mesmo que esse tempo novo comece dentro de você antes de aparecer do lado de fora. Pai, eu coloco um selo espiritual
sobre esta casa agora. Declaro em nome de Jesus que toda força de escuridão que tentava agir neste lar perde a legalidade. Onde havia opressão, que haja paz. Onde havia pensamentos de morte, que haja pensamentos de vida. Onde havia peso, que haja leveza. Onde havia clima de briga, que haja reconciliação. Onde havia vergonha, que haja honra. Que o Senhor visite cada detalhe desta família, desde o mais velho até o mais novo, e comece um processo de cura que se estenderá pelos próximos dias, semanas e meses. E assim, meu Deus, eu encerro esta parte da oração te agradecendo por tudo o que o Senhor já começou a fazer nesta noite. Obrigado, porque o Senhor não perde uma única lágrima. Obrigado porque nenhuma palavra de fé se perde no vazio. Obrigado porque enquanto nós oramos, o Senhor trabalha. Nós cremos que, mesmo sem ver todos os detalhes, podemos nos deitar e descansar, sabendo que estás no controle e que estás quebrando ciclos de atraso espiritual e inaugurando um novo tempo. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, antes de você fechar este vídeo e se deitar para dormir, eu quero falar com você com muito carinho, como se estivéssemos sentados lado a lado, conversando calmamente. Se em algum momento desta oração você sentiu que Deus estava falando diretamente com a sua alma, se alguma frase entrou como resposta para situações que só você e Ele conhecem, eu quero te pedir 3 atitudes de fé nesta noite. A primeira é que você deixe aqui nos comentários uma declaração profética sobre o que você crê para este tempo. Escreva algo simples, mas cheio de fé, por exemplo, eu viverei o reboliço de Deus na minha vida, ou eu creio que os ciclos de atraso estão sendo quebrados, ou ainda, antes de terminar este ano, o Espírito Santo vai soprar na minha história. Escreva do seu jeito. Quando você escreve, você não está apenas digitando palavras em uma tela, está registrando no mundo espiritual aquilo que o seu coração está abraçando como verdade. E eu oro por cada pessoa que comenta. Eu apresento a sua vida diante de Deus, mesmo que eu não consiga responder um por um. A segunda atitude é que você compartilhe esta oração com mais pessoas. Talvez Deus tenha trazido à sua mente o nome de alguém que vive exatamente isso que falamos aqui. Alguém que parece preso em ciclos de atraso, alguém que está travado, alguém que não consegue sair do lugar, alguém que está terminando o dia sem esperança. Não guarde só para você. Envie esta oração para seus familiares, amigos, grupos de família, contatos de trabalho, irmãos de fé. Use o botão de compartilhar e faça dessa oração uma semente de mudança também para outras vidas. Você pode escolher, por exemplo, 7 pessoas ou até mais e enviar como um ato de amor e de intercessão. A terceira atitude é que você olhe com atenção a descrição deste vídeo. Logo abaixo da tela existe um texto preparado com muito carinho para você. Ali eu deixo orientações importantes, direções espirituais, avisos e muitas vezes um presente para fortalecer ainda mais a sua fé, seja um conteúdo complementar, seja uma palavra específica, seja uma oportunidade para você se aproximar ainda mais de Deus. Não deixe de ler. Se você chegou até aqui, é porque Deus está tratando seriamente com a sua vida. E na descrição há detalhes que podem completar aquilo que Ele começou a fazer em você através desta oração. Se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho na opção todas. Assim, sempre que uma nova oração for postada, seja de manhã, à tarde ou à noite, você será avisado e não vai ficar sem esse alimento espiritual diário.
A vida com Deus se fortalece na constância, na disciplina de estar todos os dias ouvindo a palavra, orando e ajustando o coração. A sua inscrição faz com que você faça parte dessa corrente de oração e me ajuda a continuar orando e trazendo mensagens para você. Não se esqueça também de deixar o seu like nesta oração. Pode parecer algo pequeno, mas quando você clica em gostei, o próprio sistema entende que este conteúdo é importante e começa a mostrar para mais pessoas que precisam ouvir exatamente esta mensagem. Seu like é um gesto simples que se transforma em evangelismo silencioso, alcançando pessoas que talvez nunca entrariam em uma igreja, mas que podem ser tocadas profundamente pela presença de Deus através de um vídeo. Se você tiver um testemunho, mesmo que seja pequeno, compartilhe nos comentários. Pode ser algo que o Senhor já fez, uma porta que se abriu, uma mudança que começou a acontecer, uma paz diferente que você sentiu, um livramento, uma cura, um sinal de Deus. E se ainda não aconteceu, você pode escrever em fé aquilo que crê que Deus fará. Os testemunhos edificam não apenas quem fala, mas também quem lê em silêncio, às vezes com o coração apertado, se sentindo sozinho, pensando que só ele passa por lutas. Quando essas pessoas veem que outros também enfrentaram guerras e foram vitoriosos, a esperança renasce. Que o Senhor abençoe muito a sua noite, que Ele te dê um sono tranquilo, um descanso verdadeiro, sonhos em paz. Que ao deitar você sinta o peso indo embora e o coração ficando mais leve. Que amanhã, quando você acordar, perceba que algo mudou por dentro, ainda que o cenário externo pareça o mesmo. Que o Espírito Santo te lembre a cada dia de que os ciclos de atraso estão sendo confrontados e que Deus está em obra na sua vida. Receba um abraço em espírito. Fique na paz do Senhor. E antes de apagar a luz, não se esqueça de olhar a descrição, deixar sua declaração de fé nos comentários, curtir este vídeo e compartilhar esta oração com quem precisa de uma noite de descanso, cura e recomeço em Deus